O Fato em Foco. Lúcia Frois. Movimentos sociais e feministas marcam nesta quarta-feira, 25 de novembro, a passagem do Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. A violência contra a mulher é um problema mundial que não distingue camada social. Ela acontece principalmente no domicílio conjugal e, em geral, as mortes ocorrem no momento da separação. Em 2008, 156 mulheres foram mortas na França. No total, 675 mil mulheres foram vítimas de violências nos últimos 2 anos no país. Essas violências foram provocadas pelo companheiro ou outro membro da família. No Brasil, onde não há dados mais precisos, a cada 15 segundos uma mulher é espancada. Para Françoise Brier, vice-presidente da Federação Nacional de Solidariedade às Mulheres, em Paris, o machismo está na raiz da violência contra as mulheres na França. A França continua sendo um país onde existe muita violência em relação à mulher, especialmente a violência conjugal, mas também outras formas de violência. Essa violência tem sua raiz na sociedade francesa, que continua sendo uma sociedade muito machista, com a representação de papéis estereotipados entre mulher e homem. Alguns homens consideram o corpo e o espírito da mulher como algo que lhes pertence e, por isso, se dão o direito de bater na companheira. O contexto social favorece e os números na França mostram que uma mulher morre a cada 2 dias e meio sob os golpes de seu companheiro. Em 2008, 156 mulheres foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros, uma parte importante no momento da separação. O 3919, o número de escuta nacional e de informação sobre a violência conjugal, tratou mais de 18 mil ligações em 2008. E o que faz a sociedade para lutar contra isso? 30 anos depois que as associações feministas deram o alarme, nos anos 70, há atualmente uma tomada de consciência do poder público acompanhada de medidas que começaram a ser aplicadas. Houve uma evolução da lei, principalmente depois do ano 2000. As penas foram aumentadas e foram tomadas medidas como o reconhecimento do estupro conjugal e o afastamento do homem do domicílio conjugal em caso de agressão, o que consideramos como avanços importantes. Mas ainda é necessário uma melhor aplicação da lei, porque, apesar de tudo, nem todos os casos chegam à justiça e muitas mulheres ainda têm medo de dar queixa. Enfim, ainda temos muito trabalho pela frente, principalmente no que se refere à aplicação da lei. No Brasil, não há dados estatísticos da violência contra as mulheres, como explica Vera Vieira, vice-diretora do Instituto Patrícia Galvão, em São Paulo. No Brasil, como nos demais países, a violência contra a mulher é uma realidade cruel e ela ocorre independentemente de classe social, escolaridade, raça ou etnia. Não existe no nosso país uma estatística nacional que demonstre quantas mulheres morrem em função da violência. A cada 15 segundos uma mulher é espancada. A maioria dessas agressões, a grande maioria, ocorre por parte do companheiro, do marido. Agora, a partir de 2006, entrou em vigor aqui no nosso país a Lei Maria da Penha. Essa lei ela estabelece a violência contra a mulher como um crime, né? E ela traz também medidas protetivas à mulher. Sem sombra de dúvida, há uma maior visibilidade da violência na nossa sociedade a partir da Lei Maria da Penha. A gente pode dizer que em algumas capitais, como Recife, Natal e Rio, teve um aumento de cerca de 20% no número de denúncias. Ela estimula, e encoraja a mulher a fazer denúncia. A minha entrevistada anterior disse que a raiz do problema na França está no machismo. Pode-se dizer a mesma coisa em relação ao Brasil, ou não? Pode dizer não só com relação ao Brasil, como em relação a qualquer sociedade, né? A raiz dela está nessa construção de relações de gênero em que coloca o homem numa posição de dominação e a mulher numa posição de subordinação. A raiz é essa, e essa raiz ela foi construída e vem sendo construída há 2000 anos, quer dizer, não é só com a luta das feministas de 35 anos, de 40 anos, que você vai mudar essa realidade, né? Ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas muitas conquistas estão sendo verificadas, sem sombra de dúvida. Você ouviu Françoise Brier, vice-presidente da Federação Nacional de Solidariedade às Mulheres, em Paris, e Vera Vieira, vice-diretora do Instituto Patrícia Galvão, em São Paulo.